Boas pessoal, como é que estão? Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. O tema de hoje vai ser dieta em confinamento ou dieta em quarentena para o pessoal que está em casa, que está num ambiente diferente. E para isso tenho aqui o António Domingues e o Fábio Fragoso para abordarmos este tópico e englobar tudo o que vocês precisam de saber sobre a alimentação e sobre a dieta em quarentena, como ter sucesso numa fase de perda de peso, estando confinados em casa. Como é que vocês estão, pessoal? Em Tudo casa. em ordem. Continuamos, sim, continuamos. Mesmo sítio. Continuamos na luta. Bem, uma das temáticas que tem sido altamente falada nas nossas mensagens diretas é exatamente o problema que o pessoal tem em cumprir uma dieta em quarentena, quer seja porque estão o dia todo em casa e as tentações alimentares são enormes, quer seja porque estão o dia todo com os filhos em casa, quer seja porque o ambiente de quarentena é um bocado meio, muito pouco motivante para o que quer que seja. No entanto, uma coisa que acho que todos nós temos aqui em comum é que gostamos de olhar para a quarentena como uma coisa mais positiva do que propriamente como algo negativo. E eu gostava que vocês dessem aqui um bocadinho do vosso feedback, como é que vocês abordam este, este momento confinados em casa, não só vocês, mas também com os vossos alunos, para tirar o melhor partido deste tempo em casa para conseguir perder peso e perder gordura. Olha, eu pessoalmente, tanto para mim como para os meus alunos, o que eu tento transmitir para mim e para eles é mesmo essa situação de que não olhar isto como um drama, mas tentar olhar como uma oportunidade de fazer algo diferente. Isto, o que mais, por norma, o que tem maior impacto na dificuldade em perder peso em casa acaba por ser logo a diminuição drástica da atividade física diária. Neste caso não é atividade física de treino, muitas vezes é de atividade física não planeada, como o ir a pé para o metro, o andar no trabalho, o ir ao café e voltar. Essa diminuição da atividade acaba por ter algum impacto, porque o gasto calórico acaba por também ser mais baixo. E depois lá está, o estar em casa, as pessoas acabam por desmotivar, também deixam ou treinam menos, e depois acabam até por fazer decisões piores porque entram numa espiral negativa do tudo ou nada, e neste caso é o nada, que é, pá, olha, já estou mal, vai por aí abaixo. Eu, por outro lado, eu até, por acaso, nos últimos 2 anos, incluindo este é o segundo ano, eu estou a aproveitar os lockdowns exatamente para iniciar a minha fase de cutting. Ou seja, quando por norma as pessoas acham que vou para casa, vou comer muito, é exatamente o oposto para mim. E eu tento encarar as coisas como eu não tenho desculpas agora para não fazer as coisas bem, porque eu agora tenho muito mais tempo do que tinha antigamente. Ou seja, eu em vez de entrar pela espiral negativa, eu tento olhar isto como oportunidade de, ok, eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para fazer todas as minhas refeições, eu tenho tempo de as cozinhar, tenho tempo de treinar, mais que sobra, tenho tempo até para ir andar os passos que eu normalmente daria se estivesse a trabalhar, mas como não estou, tenho tempo para dar esses passos, tento passar para os meus clientes que estão numa fase que querem perder massa gorda, perder peso de uma forma geral. Esses são os pilares principais, logo. Encarar como uma oportunidade e não como um entrave. Eu, da minha parte, sou sincero, em termos dos clientes, eu tive relativamente sorte do tipo, ou seja, os clientes que eu senti que eram mais avançados são os que têm mais material em casa para treinar. A única adaptação é passarmos a fazer as coisas online ou passarmos por uma espécie de online coaching nesta fase. Tal coisa, os mais avançados têm material e têm capacidade de já alguma autonomia para fazer o seu próprio treino durante este mês. Alguns que eu só faço check-in, por exemplo, todas as segundas-feiras, como é que se sentiram, como é que não. E dou treino online, mas consigo dar muitos exercícios que eu se calhar conseguia dar no ginásio, porque tenho muito material disponível. Por outro lado, os que eram menos experientes, acabam pessoas que têm menos material, o que me permite explorar outros assuntos. Imagina, realmente até em cada do agachamento, quando começámos a meter algum peso, estava-se a deteriorar. Ok, vamos focar aqui nestes pequenos pormenores, começar também a criar hábitos de nutrição, que eram coisas que eu se calhar não me focava muito enquanto dava PT, especialmente aos clientes que tinham menos tempo com eles. Portanto, como o Fábio disse, isto acabou por ser uma oportunidade para eu explorar outros pontos, tanto eu como alguns dos clientes, que realmente, ok, isto era um ponto que nós tínhamos focado pouco e tu querias perder um pouco de peso ou queres manter. Então vamos aproveitar esta oportunidade, temos menos disponibilidade para treinar
presencialmente, mas podemos explorar mais este tópico ou aquele tópico e melhorar a parte técnica, o que me permite, se calhar, quando chegar ao ginásio, poder começar a encaminhar, por exemplo, para fazer agachamento com barra, começar a introduzir o peso morto. Esses são alguns exemplos. Em relação a mim, diz? Nada, ia dizer que no fundo foi aquele post do Francisco sobre a parte boa da quarentena é que nós temos tempo, temos mais tempo. No fundo isso é ótimo porque dá-nos tempo para controlar todas as variáveis. Exato. E é isso que aproveitamos, ou seja, com os meus clientes eu posso explorar aqueles pormenores que às vezes não poderia explorar ou não teria tempo no meu dia-a-dia. Porque a verdade é que mesmo que, obviamente que houve alguns clientes que preferiram, ok, António, começamos quando o ginásio abrir, o que me dá algum tempo extra, mas a verdade é que a gente faz as contas, tempo que às vezes perde em deslocações e a verdade é que ganhamos mais 1, 2, 3 horas por dia, que nos permite fazer o tipo de trabalho, seja ler um artigo que tínhamos para ler, começar a ler um bocado um livro, ok, realmente começar a mexer com outros softwares e explorar outras vertentes. Por exemplo, o podcast é um bom exemplo. Se me perguntassem há um mês como é que eu ia gravar isto ou mexer com software, eu sabia bola. Eu agora tive realmente tempo para explorar outras vertentes dos softwares que me vai permitir, se calhar, e a nós, daqui a 1 ou 2 meses, continuarmos a melhorar o serviço que vamos prestar aos nossos clientes. Portanto, isto acaba por ser uma oportunidade, concordo plenamente com o Fábio. Sem dúvida. Eu, por exemplo, sou muito, muito de acordo com o Fábio nisto de um momento de lockdown ou de quarentena é ótimo para uma vertente de perda de peso, assumindo que na maioria dos casos e na esmagadora maioria dos casos conseguimos ter um estímulo de treino para continuar a ganhar massa muscular ou, no pior das hipóteses, retê-la em déficit calórico, portanto isso não é um problema. E depois ganhamos tudo o resto, que é para o pessoal que tem um trabalho das 9 às 5, não vai ter tentações de ir almoçar fora com os amigos, não vai ter tentações de ir jantar fora, porque está tudo fechado ou não podem sair de casa. Tens a possibilidade de cozinhar tudo e mais alguma coisa, mesmo que tenhas dificuldade às vezes ou tentação de pá, chega a hora do almoço e quer fazer um petisco ou outro. Tens perfeitamente tempo no teu domingo, na segunda, quando for, para preparar uma data de refeições para a semana. Pá, isso não há desculpa. Estás também em total controle do teu ambiente alimentar, portanto não me venhas dizer que há tentações ou não em casa, porque isso depende daquilo que tu quando vais ao supermercado compras. Claro que isto depois é um bocadinho diferente para quem tem crianças em casa e tudo mais, ter ali um bocadinho coisas para elas ou não. Mas também se pode jogar com a disponibilidade que isso está dentro do armário ou tudo mais. Mas temos total controle e total tempo para fazer todo o ajuste nutricional. Portanto, é uma ótima altura para se perder peso e para se perder gordura. Não vejo. E é uma ótima oportunidade também, aquela malta que já apanhei, que pronto, não fazem contagem dos seus macronutrientes ou das suas calorias. Uns por dizem não têm tempo, outros por dizem, isso é para malucos, não tenho tempo para isso. Só que agora não têm essa desculpa. Agora podem fazê-lo, é tempo para aprender, para quando voltarem a ter uma vida mais atarefada, já sair de forma automática e já não perdem praticamente quase tempo nenhum a fazer isso e já garantem que estão a fazer as coisas no sentido dos vossos objetivos. Sim, sim. Por isso... Aliás, eu tenho atualmente 2 alunos que assim que começámos o lockdown aproveitámos, também estávamos numa transição de fases nutricionais, para isso, tipo, ok, agora estás em casa, tu podes perfeitamente medir uma das tuas refeições, mas a outra vamos começar a fazer mais a olhómetro, tipo, tentar desviar um bocadinho de estar fechado ao tracking, mas aproveitar também para trabalhar a componente visual e tudo mais, porque quando um gajo vai comer fora, não tem onde pesar a comida. E Mas, mesmo em casa, aquela estratégia de que, ok, uma refeição, vamos imaginar que as 2 refeições estava estipulado que o almoço e o jantar ia ser 100 gramas de arroz. A primeira tu efetivamente pesas, mas podes pesar dentro de um copo. E já sabes que aquelas 100 gramas dentro daquele copo está mais ou menos àquela altura. Ou seja, as pessoas dizem, eu não faço isso porque custa muito, perde-se muito tempo. Pode-se perder um pouco do tempo, não é muito, pode-se perder um pouco de tempo na primeira vez, na segunda vez. A partir daí é só arranjar referências para atingir aquele valor. Aquelas 100 gramas de arroz naquele copo, bateu sensivelmente a meio. Ok, sempre que eu quiser 100 gramas de arroz, é a meio daquele copo, não preciso de pesar mais. Ponto final. que mais estratégias é que tens usado, António? As estratégias que eu comecei a usar, se tiver alguma coisa que eu sei que uma coisa que eu tinha muita tendência se calhar eram snacks, que é que muita gente acaba se calhar até muito por fazer em casa, aquelas pequena comida que vai dando à vontade entre as refeições
a verdade é que... Desculpa, António, vou só pedir que repitas porque a minha internet foi abaixo. Sim, sem problema. Das estratégias que eu tenho usado, foquei mais na parte daqueles snacks que vais tendo entre as refeições, que o que eu senti muito no primeiro e que tive algum feedback foi... Não foi a refeição em si, foi a gente acaba por não ter nada para fazer, ou estou no computador em casa e vou comer um pão ou buscar, sei lá, umas bolachas. Foi, ok, se eu realmente sei que tenho essa tentação, mas não tenho essa necessidade, não vou sequer comprar para casa. Aí não há hipótese de ir buscá-la. Se não quer uma coisa tão drástica, basta meteres, realmente se meteres mais ao fundo da despensa, se calhar quando abrires para ir buscar o arroz ou esconderes o chocolate dentro de uma caixa e fores abrir para buscar o arroz ou isso, mal te lembras que ele está lá e se calhar em vez de ires lá 2, 3 vezes por dia, se calhar vais lá dia sim, dia não e tiras menos. Ou seja, são pequenos truques que não custam e que realmente se calhar vais ver ao fim de um mês e olha, realmente comi menos uma tablete de chocolate este mês ou menos 2 tabletes de chocolate este mês e é isto que vamos ver e faz a diferença no fim de contas para quem quer perder peso. Eu por acaso, eu tento ao máximo colocar nas pessoas o controle da situação de uma forma em que estipula-se a frequência de vezes que come por dia e tentar ao máximo comer esses snacks. Claro que nós não somos robôs, somos pessoas, às vezes é necessário, pode-se cair na tentação, mas por norma gosto de colocar o mindset de que nós estipulamos as determinadas refeições e vamos cumpri-la. E da mesma forma como os pais ensinam aos filhos que come-se ao almoço, come-se ao lanche, come-se o jantar e que não se vai comer gomas entre isso, no fundo é isso que eu também gosto de transmitir aos meus alunos, que é aprende a comer quando deves comer, a quantidade que deves comer, que está estipulada, normalmente é estipulada por nós, e aprende que não é passar fome. Não é questão de aprender a passar fome, mas a questão é, entre o almoço e o lanche, há de haver uma altura que podemos sentir alguma fome, mas de certa forma nós temos que nos habituar que se queremos estar em déficit calórico, nós não vamos sentir-nos sempre ultra saciados. E quanto mais peso perdemos, mais essa sensação surge. E o que eu tento transmitir é que eles têm de aprender por norma a habituar-se àquela situação onde o que eu sugiro sempre é, por exemplo, ocuparem-se a fazer alguma coisa. Entre o almoço e o lanche, em vez de estar só a ver filmes na Netflix, que provavelmente vai-te dar vontade de comer aquela pipoca ou alguma coisa do género, ocupa-te de outra forma. Vai dar uma caminhada que é permitido, ou vai dar uma caminhada mais ler um livro, mais não sei o quê. E dessa forma, se as pessoas forem ocupando, quando dão por elas, já está na hora de comer outra vez. E pronto, essa é a minha abordagem, o mindset que eu tento colocar à volta dos snacks, que é tentar evitar ao máximo, porque o petiscar aqui e petiscar ali arruína muitas dietas para perda de massa gorda. Eu, por norma, o plano geral que eu faço quando alguém quer passar para um déficit calórico nesta altura de quarentena acaba por ser semelhante ao normal. Faz-se os cálculos, reduzo, de certa forma, as porções e as quantidades. Nenhum macronutriente por completo, como algumas dietas malucas e alguns seguidores malucos costumam fazer, mas por princípio acabo por baixar um pouco mais por norma e para alunos portugueses, porque a nossa cultura e os nossos costumes de alimentação acabam por ser mais ricos em hidratos e menos em gordura, por isso eu acabo por ter bastante menos gramas de gordura da alimentação, também porque é o macronutriente mais calórico dos 3 grandes conhecidos, não é? Por isso eu acabo por pôr a gordura um pouco mais abaixo, só pelo motivo de ser então o macronutriente mais calórico e por não ser propriamente o mais saciante. Pô, parece-me... Lá está, Francis. é o básico. É o básico que resulta. Acho que abordámos assim Exatamente. uma das principais dificuldades que era essa da gestão dos alimentos que temos em casa. Pá, outra estratégia super útil é aquela de prepararmos as refeições antecipadamente, porque eu acho que se tu tens a tua refeição preparada e se tens a refeição preparada já, não tens tentação de encomendar uma pizza ou o que for. Pá, É o único ter. isso dás por ti, tipo, pá, é sempre ao jantar que eu dou por mim a encomendar alguma coisa, ou sábado à noite, ou no dia do futebol, é sempre no dia onde eu encomendo comida. Pá, passas a ter o jantar preparado para aquele dia.
Ou sabes que ao sábado e ao domingo é quando desvaneias, ou ao almoço, ou ao pequeno almoço. Ok, fica já com ele preparado de antemão. Evita expor-te àquela situação menos agradável, onde tendes a falhar. E acaba por ser uma boa solução. Pá, e depois é aquilo, há uma coisa que provavelmente é inevitável, que é o decréscimo dos passos diários e de quanto nós nos mexemos no dia a dia, vai fazer com que vamos gastar menos calorias. O que vai significar que vamos ter que cortar um bocadinho mais na alimentação. Sim e não. Porque se aproveitarmos aquele tempo todo livre, pá, porque brincando, a maioria do pessoal capaz de perder para aí umas 2 horas em deslocações para o trabalho, ir e voltar. Pelo menos 2 horas. Se for ali na zona grande de Lisboa ou do Porto, com aqueles trânsitos absurdos, são 2 horinhas. Pá, e se nós usarmos essas 2 horinhas, que agora não há ir e voltar para lado nenhum, é tudo em casa, se nós usarmos essas 2 horinhas para dar um passeio, para pá, mesmo ouvir um podcast, um audiobook, o que for, aproveitar esse tempo. Ouvir o nosso podcast. Exatamente, o nosso podcast, nem outro. Ouvir o nosso podcast. Exatamente. Exatamente. Nem há outros, nem existe. Olha, um hack, entre aspas, muito bom que eu também comecei a utilizar há algum tempo. Na verdade, não aprendi contigo, mas comecei a fazê-lo porque tu fazias isso sempre ao pé de mim. E eu comecei a ver, vou experimentar isto. Porque, neste caso é porque o Francisco é quase todos os dias peito de frango com arroz de ervilhas. Peito de frango com arroz de ervilhas. E o que é que acontece? Numa fase normal, quando eu estou em excedente ou em manutenção, eu não preciso propriamente disso. E meto vegetais em sopas, micronutrientes nas frutas e afins. Mas, efetivamente, quando eu me via a tentar perder peso, e na parte dos hidratos de carbono, principalmente, eu estava a olhar para mim, a colocar porções muito poucas e ficava com muita fome. E eu não sou fã de... Isto porque eu não sou nada fã de vegetais e de legumes. Mas, efetivamente, eu lembrei-me do Francisco e experimentei. Olha, vou lá meter então as ervilhas para o meio. E dei por mim. Pronto, acabei por gostar, né? Felizmente gostei. E o que acontece é que o facto das ervilhas ser um vegetal é saciante, é saudável, tem micronutrientes, tem proteínas também. E por nós conseguirmos comer mais quantidade por menos que quantidade energética, o que acontecia é, eu com as mesmas calorias, com a mesma energia que tinha X gramas de arroz, eu punha menos arroz e mais ervilhas, eu ficava bem mais saciado e comia mais ou até menos do que quando era só arroz. Esse foi algo que eu introduzi. Carregar na parte vegetal, porque efetivamente te ajuda a comer mais, a saciar mais, para dar o mesmo. Eu acho que isso é um ponto que tu tocaste, que a gente critica, por exemplo, muito o Instagram e redes sociais, às vezes em algum tipo de informação que dispõem, mas realmente isto que é um tipo de informação que até vai aparecendo e parece que estamos sempre a falar da mesma coisa, mas os legumes podem fazer diferença na nossa sociedade em termos de vão ocupar espaço e graças a Deus em Portugal temos uma variedade enorme de produtos disponíveis para nós. Se não gostas de brócolos, tens pimentos, se não gostas de pimentos, tens ervilhas, portanto, realmente, são estas coisas, descubram o tipo de verdes que vocês gostam, vão enchendo o prato, às vezes sentem, realmente continuo aqui com um bocado de fome, muitas das vezes entre o almoço e o lanche, ok, se calhar basta, em vez de comerem aquele snack ou meterem mais uma colher de arroz, ponham algum legume, vai ocupar espaço, alguns deles têm fibra que vai aumentar a vossa saciedade, e sentem-se mais saciados ao longo do tempo e se calhar não têm aquela necessidade de realmente tenho aqui um bocado de fome, vou comer qualquer coisa. E acho que este é um ponto das ervilhas, como eles estão a dizer, a gente fala de ervilhas, pode ser de qualquer. Sim, sim. E faz toda a diferença, por acaso faz toda a diferença. Outra situação que eu, por norma, com os meus alunos costumo promover é, por exemplo, os portugueses também têm muita mania de carregar com azeite tudo o que é comida, carregar à vontade, comem uma salada, dizem, não sei porque é que não perco peso, só como saladas. Porque naquela salada metem quase 33 centilitros de azeite lá para cima. Quando azeite basicamente é gordura pura, super energético, o que eu tento é reduzir substancialmente ou controlar de forma rigorosa as ingestões e colocação de azeite para confecção e afins. E depois, por exemplo, isto para mim, eu costumo utilizar bastante para mim, que é principalmente em fases mais avançadas, quando a necessidade, quando o meu target calórico já começa a baixar bastante, o que eu começo a tentar ao máximo é retirar calorias líquidas. Eu já não ponho por norma calorias líquidas, mas tento até retirar os wheys, que pronto, é via forma líquida, porque
por norma, tudo o que vem de forma líquida acaba por ser menos saciante do que um alimento sólido, por norma. E eu prefiro colocar, por exemplo, em vez daquela whey que eu, por norma, meto com leite, em vez de ingerir aquelas proteínas via algum elemento líquido, tento colocar através de comida. E parecendo que não, isto são pormenores interessantes para uma pessoa que já está numa fase mais avançada ou que tenha dificuldades, que sinta muita fome, restringir ao máximo vias energéticas, não, calorias líquidas, acaba por ser uma boa estratégia, colocar tudo mais via comida sólida. Sim. Pá, é aquela questão de, como vocês estavam a falar, é apostar numa coisa mais volumosa. Quanto mais volumoso for o alimento e menos calorias ele tiver, pá, mais saciedade ele nos vai trazer no geral. Não é uma regra de um para um, mas é quase uma regra geral e, portanto, acho que é uma boa coisa para termos em conta aqui. Outra coisa fixe é, pá, para quem como eu e como o Fábio não gostam muito pouco de vegetais, este é o momento ideal para experimentar receitas novas, para experimentar vegetais novos. Pá, e até podem meter aqui tipo uma espécie de um desafio, tipo, todas as semanas eu vou experimentar um novo almoço ou jantar, tipo, à base de legumes e vegetais, com a minha fonte proteica extra, mas vou tentar encontrar ali uma fonte de legumes e vegetais que eu gosto e consigo depois ter transfer para o meu dia a dia. Pá, porque legumes e vegetais também vai muito mais longe do que só a saciedade. Vem também ao nível da micronutrição. E quantas pessoas não estão agarradas a multivitamínicos desnecessariamente porque não variam o suficiente na alimentação? Pá, e saber brincar aí com os legumes, os vegetais, as frutas e tudo mais, pá, é crucial. Pelo menos a meu ver é crucial, ainda para mais nesta fase. Pá, as ervilhas e agora recentemente também descobri a cenoura triturada. São os meus trunfos, são os meus jokers quando eu estou a fazer uma dieta para perder massa gorda. São os meus maiores jokers, porque senão ao almoço e ao jantar, que supostamente é quando eu gosto de comer mais, ficaria sempre cheio de fome. E realmente faz diferença, faz. Sim, é um bocadinho como ficou muito na moda mostrar os teus dotes culinários nestes tempos de quarentena. E a verdade é esta, podes não gostar de um grupo de legumes de como é confeccionado, imagina, cozidos, mas que gostas dos gratinados ou assados no forno, olha, uma boa opção, por exemplo. E basta às vezes mudar só o método de confecção, portanto, explorem, eu acho que é uma boa oportunidade para explorar. Aí está, temos tempo para explorar outra vez agora neste quarentena. Até porque se a quarentena passada foi a pão-rentena, só com o pessoal a fazer pão nas redes sociais, não vejo porque é que isto não há de ser a legume-rentena. Tipo, o pessoal lá a apertar aí forte no brócolo com espargos. Estou mesmo a ver e ganda pão a sair. Eu já descobri os meus preferidos, acho que não vou inventar mais. Mas pronto, lá está. Isto depois é uma situação que eu também costumo falar com os meus alunos e pessoas novas, que é, eu pessoalmente, eu consigo comer as mesmas coisas à mesma hora todos os dias, porque eu não me importo. Porque, pá, eu na minha ótica, eu gosto daquelas coisas, vou gostar sempre daquelas coisas e consigo mantê-las de forma consistente todos os dias. Há pessoas que dizem, pá, não sei como é que consegues comer peito de frango com arroz e ervilhas todos os dias, és maluco. Pá, se és uma daquelas pessoas que não consegues, pelo menos para facilitar a tua contagem e a tua consistência, junta pelo menos um leque pré-determinado de refeições. Por exemplo, não precisa ser só arroz com ervilhas todos os dias, pá, mas calhar se juntares um leque mais fechado de arroz, batata doce, batata cozida, normal, esparguete, ou seja, se não variares demasiado, ajuda-te no teu controle do que tu comes. E mesmo nas fontes de proteína. Não precisas comer mesmo todos os dias. Pá, mas se juntares 4 ou 5 que tu por norma gostes, e até podes fazer o teu calendário semanal de que, ok, vou comer arroz segunda e sexta, no outro como outra coisa. E isso dessa forma, essa preparação, também como o Francisco estava a dizer, o Francisco estava a dizer preparação, estava a dizer em preparar as refeições propriamente ditas. Eu estou no fundo mais a dizer o planear o que é que tu vais comer todos os dias. Acaba por facilitar imenso a tua gestão, porque por norma onde se falha muito nas dietas é neste que as pessoas por norma acham que não contam muito, que são pequenos pormenores, mas que contam muito. Essa falta de consistência e às vezes a variação constante para coisas muito tem dificuldades nas contagens Espera do aí, que foi Fábio, ingerido. foi abaixo outra vez. Aquilo ficou quando varias muito. Sim, estava a dizer que por norma, quando a variação é demasiado grande, isto é o que se acaba.
isto é um pouco, eu falo por experiência própria dos meus alunos e do que eu vejo das pessoas. Quando a variação é demasiado exagerada, ser o 8 nem o 80. Não precisas ser como eu, como-se todos os dias o mesmo, mas eu não me importo, não é? Mas acho que também não devias procurar variação demasiado grande. Devias manter um leque fechado de alimentos e variar entre eles. Sem dúvida. Bem, entretanto, acho que já abordámos por completo as dietas para emagrecer e acho que já toda a gente conseguiu perceber que é mais do que viável para fazer em casa. Pá, e acho que para quem está na dúvida sobre uma dieta para manter o peso ou para ganhar peso, acho que é ainda mais fácil, Sim. sinceramente. Yeah. Uh, Às vezes o que pode acontecer é que não é a meu ver, não tem assim tanto problema. O que às vezes pode acontecer é quando a malta quer fazer um messing, que é mais fácil porque nós gastamos menos energia, logo colocamos em excedente mais facilmente. O que às vezes acontece é esse messing tornar-se naquele bulking agressivo antigo em que vem muita massa gorda junta. Lá está, não é grave no meu ponto de vista porque aquela gordura vai-se embora. Controlado e bem feitinho, facilmente se descontrola para um bulking old school em que saímos a rebolar quando acabar a quarentena. Yeah. sim, é isso. Também é necessário. Acho que é importante, mesmo que seja para fazer uma fase mais assim, realmente controlarem o aporte energético, isto não é vale tudo. E também desmistificar aqui um bocadinho uma coisa que é muito isso que nós fazemos em casa, especialmente a parte de exercício de treino de força. Pessoal, o treino de força não queima 500 calorias um treino, portanto, não é porque num dia realmente fizemos um grande treino de força e no outro dia é o dia de descanso que pensem que a diferença que têm feito num dia, o treino de força, no outro dia têm feito, há uma diferença de 500 calorias. Cara, num dia tem ali mais 100, dificilmente passam as 200, podem jogar um bocadinho naquele dia. E acho que isso é um ponto para terem atenção, tanto quer seja para messing, para manutenção ou para emagrecer. E isto é tal coisa, nós controlamos o nosso treino, os pesos que fazemos, as progressões que vamos fazendo no treino. Quando estamos a perder peso, controlamos as calorias que consumimos, messing e em aspas, nós controlamos minimamente, não vamos, ok, eu se consumir 3.000 por dia já vou estar a ganhar peso, ok, mas cara, não preciso consumir 5.000. Portanto, continua assim, portanto, temos um mínimo de controle dentro dos parâmetros que nós usamos, tanto no treino como na dieta, também aqui aparece. Não é, olha, agora estou em messing e booking e posso comer à vontade e a McDonald's dia sim, dia não, mais uma pizza e takeaway todos os dias agora na quarentena. A malta que faz isso sem treinar sequer. Exatamente. Pá, e lá está, essa questão do rigor no messing também é fundamental, porque quanto mais tempo nós passarmos no messing, mais tempo estamos a crescer. Mas ninguém quer ficar no messing, ficar gordo infinitamente, até porque, embora as questões do P-ratio sejam um bocado, às vezes sejam um bocado criticáveis, acaba por ser na mesma, tipo, quer conter minimamente e não quer engordar desnecessariamente, não é? Isto não funciona, é quase como um pedal, tipo, há um certo ponto quando tu carregas no acelerador que tu empurrares mais, só vai gastar mais gasolina. E ali é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, há um certo ponto a partir do qual tu só comeres mais não te vai trazer mais crescimento, vai trazer-te mais gordura. Então, saber encontrar ali aquele ponto certo e geralmente está num excedente bastante reduzido, ali 100 a 200 calorias extra, acaba por ser suficiente na maioria dos casos. A não ser que sejas um completo iniciado ou estejas a regressar depois de uma lesão, onde estás a crescer muito mais do que o habitual. Mas na maioria dos casos, o excedente não precisa ser assim tão gigantesco quanto isso. E agora, lá está, como o Fábio também estava a dizer há pouco, agora que estamos a voltar para casa, que estamos um bocadinho mais sedentários, muitos casos, aquilo que antes era o meu valor de manutenção, já vai ser o meu excedente, agora que estou em casa mais sedentário. Portanto, se eu não sair de casa propositadamente para dar mais passos ou fins, que nesses casos, se calhar, até nem compensa assim tanto, pá, podes ganhar peso sem ter que gastar tanto dinheiro em comida. É ótimo. Acho que é ótimo. O tema é interessante, o próximo artigo que nós vamos lançar no blog é sobre esta parte do messing e como montar dieta de messing e estratégias em messing, aqui desta parte. E pronto, também para ter, já falando um pouco disso,
pegando o que o Francisco estava a dizer, que pronto, para os completos principiantes, efetivamente esse excedente calórico pode ser um pouco maior, porque lá está, porque a velocidade com que essa pessoa vai ganhar massa muscular também é muito maior. Por exemplo, um atleta avançado, mas não é um avançado aqueles gajos que treinam há um ano, esses não são avançados. É pessoas que treinam há 5, 10 anos com qualidade, com consistência, onde já estão muito perto do seu potencial genético máximo. Esses aí, como o Francisco estava a dizer, provavelmente o excedente calórico deve ser muito, muito pequeno, porque o ganho de massa muscular, de qualquer das formas, está a ser muito, muito lento. Por isso, se colocares um excedente, se calhar como um principiante mete, vai ganhar peso, mas vai ser tudo massa gorda, porque a capacidade de ganhar massa muscular já é muito reduzida. Por isso é importante também ter em conta o nível da pessoa. Quanto mais avançado é, não necessita, nem deve ter um excedente maior. Podes fazer, mas não vais ter benefícios com isso. Entretanto, acho que conseguimos abordar aqui todos os temas dos ajustes da dieta em quarentena. Não sei se algum de vocês tem alguma questão que gostasse de levantar agora. A mim não era bem uma questão. Eu queria só dar aqui um ponto que eu comecei uma brincadeira no Instagram que é a verdade ou mito. Pequenas verdades ou mitos no mundo fitness. E queria só deixar aqui uma nota que, apesar de cada vez haver menos gente a comentar isso, ainda surgiram algumas pessoas a acharem que, especialmente neste ponto, os hidratos de carbono em horas diferentes têm efeitos diferentes. Pessoal, 1 caloria, 10 calorias, 100 calorias, seja às 8 da manhã, ao meio-dia, às 8 da noite, às 3 da manhã, é igual, são sempre as mesmas calorias, não, eles não invertem. A ideia de que o metabolismo vai crescer, está bem, mas o bolo, naquelas 24 horas, for o que vocês querem, não interessa se consumiram o bolo às 8 da noite ou às 10 da manhã, ok? Acho que é um ponto importante. Se vocês quiserem incluir hidratos à noite, não há problema. Sabes, acho que pronto, as pessoas que não compreendem ou que não estudam esta área, pronto, dizem isso porque ouvem dizê-lo, afirmam isso. Agora, o que eu acho que há, por exemplo, há algumas pessoas da área que defendem o evitar, por exemplo, a parte dos hidratos de carbono, não como os hidratos. Pelo que eu percebo, aliás, eu não leio muito porque eu, por norma, escolho não ler coisas erradas, mas pelo que eu vou percebendo, acho que está um pouco relacionado com o despoltar picos de insulina. Acho que eles têm medo que o pico de insulina te rebente o corpo todo e te impeça de perder massa gorda. Assim, a meu ver, que eu vou ser sincero, não é a minha maior parte de expertise, que é a parte hormonal, mas a insulina, para os nossos seguidores, que acho que o objetivo é ganhar massa muscular e recomposição corporal, tonificar, a insulina tem o seu papel muito importante, não só por níveis de saúde, mas para o processo de aumento de massa muscular, a insulina tem um papel fundamental. E colocando-te num déficit calórico, mesmo que haja esses picos de insulina, estando em déficit energético, ele não terá o efeito que normalmente tem quando estás em excedente. Ou seja, se te colocares num déficit calórico, mesmo que comas os hidratos à vontade, as proteínas à vontade, porque lá está, porque a proteína causa basicamente o mesmo pico de insulina que um hidrato de carbono, mas isso eles não querem dizer. Isso eles não querem dizer. É igualmente insulinogénica. Até o whey, Exatamente. a seguir ao treino, é suficiente para disputar um pico de insulina como disputaria o açúcar. Exatamente, São mas tão é isso que as pessoas insulinogénicos. acham. As pessoas acham que é mau, mas isso é bom. Isso é bom para o aumento de massa muscular, contração de muscular, para a construção da massa muscular é fundamental. E se tu tiveres de colocar num déficit calórico, não vai ser por ter mais ou menos picos de insulina que te vai impedir de perder a massa gorda que tu queres perder. Por isso, pegando o que o António estava a dizer e acrescentando, não faz sentido, segundo a evidência científica, abolir sequer algum hidrato de carbono numa pessoa normal. Se for de forma estratégica, se for por uma pessoa ter algum tipo de patologia e faz-se aquela dieta por algum motivo de saúde, ou por preferência, ok, mas não vai ser superior retirar os hidratos da dieta ou retirar por completo as gorduras, não será superior a uma dieta equilibrada e flexível. Exatamente. Bem, posto isto, tivemos aqui uma reorganização porque a chamada Zoom foi um pouco abaixo, mas posto isto, acho que conseguimos abordar os vários temas que tínhamos para a dieta em quarentena, quer seja no messing ou numa fase de manutenção, que vai ser bem mais fácil, até porque temos que comer menos, gastar menos dinheiro em comida, menos preocupações, quer seja numa fase de emagrecimento, onde é o momento ideal, onde temos total controle da alimentação, basta ser mais racional, aproveitar o tempo extra que temos,
quer seja para preparar melhores refeições, explorar outros cardápios, ter mais tempo para preparar as compras, ou inclusive até utilizar o tempo livre para andar um bocadinho mais e treinar mais e melhor. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, Fábio, António? Não, acho que tocámos os pontos essenciais aqui de como podemos gerir dieta em confinamento. Acabam por ser os mesmos princípios, só temos que adaptar com pequenos truques. Yep. Exatamente. Os princípios são os mesmos. Pode-se experimentar outros métodos e outros pequenos ajustes, tendo em conta aquilo que eu tinha dito ao início, que é a redução normalmente drástica da nossa atividade física diária. Bem, posto isto, pessoal, espero que tenham gostado do nosso podcast. Deixem as vossas dúvidas, as vossas sugestões para próximos temas, para próximos convidados, para trazermos. Deixem ali em baixo nos comentários. Já sabem, tem aqui o Fábio e o António. Podem e devem segui-los no Instagram. Desta vez o Fábio não veio com t-shirt do Dragon Ball, mas o António veio com muita knowledge e está com muitas coisas a surgir no seu Instagram, portanto recomendamos imenso. E aproveitem esta quarentena, há coisas muito más, mas também há coisas muito boas que podemos aproveitar e não vamos desperdiçar isso. Bons treinos para todos!